Boa tarde, tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Me chamo Giovana Tawil e hoje a gente está aqui nesta casa, no Belo Horizonte, para fazer uma necessaire cestinha. Essa necessaire que a gente vai fazer hoje é uma necessaire para qualquer principiante. Eu pensei nos detalhes nela, ela é bem fácil de fazer, a gente não vai usar viés, a gente não vai usar... Enfim, vai ser bem fácil da gente fazer, tá legal? Mas eu pensei nos detalhes super importantes que acontece quando a gente desvira essa peça. A etiqueta da gente pode estar do lado contrário, o zíper pode estar fechando de um lado e a alça posicionada do outro, o que está errado. Mas a gente vai fazer de um jeito que qualquer principiante vai fazer. Então, a primeira coisa venha comigo, assista essa aula desde o comecinho, porque a gente tem muita riqueza de detalhes. Olá, Cida, Elaine, Rita e todas as outras que estão chegando por aí. Olha, os detalhes dessa peça são uns truquezinhos que a gente vai usar, como uma alça dupla, um cursor abrindo e fechando dos dois lados. Isso é muito legal para a gente poder desenvolver essa peça e você não erre logo na sua primeira e desanime, tá legal? Então eu pensei nessa bolsa para você que não sabe nada de costura, que tá sempre com dificuldade ou com medo de começar. Porque quando a gente começa e dá errado, dá um desânimo, né? E isso é ruim. Quando a gente acerta logo de primeira, a gente fica cheio de si. E não é nem para você ficar tão cheio de si e nem para você ficar desanimado de forma nenhuma. Porque toda costura e todo trabalho é com muita dedicação e treino. E a gente vai fazer ela com muitos detalhes. Bom, eu gosto muito de explicar para vocês todas as coisas no detalhe. E isso é super importante. Quero até aproveitar, para quem estava aqui semana passada e a gente fez essa bolsa aqui, olha só como a gente já avançou. Em um ano de costura, quanta coisa a gente avançou nesses momentos, nesse ano todo de costura. E hoje a gente vai dar um passo para trás, mas isso não significa um retrocesso. Significa que técnicas são ensinadas logo do começo. Então, a gente vai fazer... Que bom, Cida! É isso mesmo, eu pensei em alunas que estão sempre aqui comigo, como você, por exemplo, que está sempre aqui comigo e fala, olha, não sei nada. Conceição, um beijo para você. E na verdade a gente tem uma série de detalhes que são ensinados ou aprendidos, na verdade, desde o comecinho. E aí o exercício vai fazendo com que a gente fique cada vez melhor. Então, tá bom? Então, bora lá fazer essa aula bem legal. Olha... a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso zíper. Bom, eu vou passar para vocês as medidas da peça, tá? A peça ela é composta, a minha peça especificamente, eu pensei nela da seguinte forma. Eu pensei em ela 35... Peraí que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pensei em ela em 35 por 50, tá? Opa, assim tá melhor. 35 por 50, mas pode ter outras medidas, então pode ser 40 por 50, pode ser 35 por 55 por 60, ela vai ficar mais alta, ou se você aumentar aqui ela vai ficar mais larguinha. Esse aqui é um pedaço uma necessaire que ela vai dar uma necessaire até juvenil, infantil ou masculina, muito legal, como se vocês acompanharam lá no story do Instagram, vocês viram que ela dá uma necessaire masculina muito legal. Então a gente vai começar com essa estampa aqui bem adolescente, bem bacana, bem moderna, e isso vai virar um presente muito legal. A gente vai colocar o nosso zíper, tá? Então eu preguei um lado, porque como eu queria falar mais, eu resolvi adiantar o quilt, que a gente aprendeu na outra aula. Então eu fiz um quilt a 60 graus. 60 graus ele dá esse losango. Eu já ensinei vocês para fazer o 45 graus, que dá ângulos de 90, né? Fica bem quadradinho. E esse aqui, posicionando a régua no 60, a gente fica com esse losango aqui, tá? Losango aqui.
A dica que eu sempre falo para vocês é, quanto mais da cor do tecido a gente usar a linha, ele realça, ele dá essa textura que a gente quer, fofinha, mas ele não briga com o tecido. Então, se a gente colocasse uma linha aqui cheia de informações, ela iria brigar com o nosso tecido, e não é essa a minha ideia. Olha só que tecido bacana, né? E a gente então vai colocar o nosso zíper. Olha só, eu já adiantei essa parte para que eu pudesse falar mais para vocês, e aí na hora de trabalhar eu consiga mostrar. O zíper, ele não vai ser costurado nessa distância, e muito menos eu não vou usar pé de zíper. Eu vou usar o pé de zíper sim. Mas o que eu faço? Eu coloco na máquina e faço uma costura bem rente aqui, ó. Bem rente mesmo, sabe? Essa costurinha que vocês estão vendo aqui foi só para travar todo o quilt, que quando a gente vai para a máquina e já vai fazendo de uma vez, eu acabo não fazendo. Mas como eu ia deixar esse material pronto para depois fazer, evitando que eu jogue para cá e para lá e vá desfiando, eu faço essa costura para estruturar, né, melhor. Então eu fiz uma costura, ó, bem rente. Agora eu vou vir com o pé, com o meu forrinho, e vou colocar ele de novo aqui e fazer outra costura rente, fazendo com que os dois fiquem bem alinhados na margem do meu tecido. E depois eu venho com o pé de quilt, com o pé de zíper, e vou fazer uma costura bem na cremalheira. Portanto, eu vou usar uma boa parte dessa minha necessaire. Tem muita gente que pensa que fazendo isso eu tenho perda de material. Mas na verdade, a gente tem um zíper, ó, muito bem estruturado. Um zíper muito bem feitinho, tá vendo, ó? Então ele fica um zíper bem firme. E o carrinho corre super bem, tá? O carrinho corre super bem, não tenho problema com o carrinho, tá? Por isso que o pezinho de zíper é pra isso. Ele dá a distância ideal. Então, eu, como professora e como artesã, quando eu confecciono as peças, eu uso desta forma, com mais qualidade. Bom, eu vou falar para vocês que é o seguinte. Os zíperes de metro, às vezes, eles possuem pequenos defeitos, tá? E quando a gente compra, ele pode ter algum defeito no lote. Então, cheque o seu zíper primeiro. Eu peguei um zíper aí, ele tinha um pedacinho meio puxadinho, um fiozinho meio puxadinho. No que eu puxei, eu desfiz a trama. Olhei, senti uma firmeza, falei, não tem problema não, vou colocar assim, depois que eu costurar tudo. Mas a hora que eu coloquei o carrinho, ele já abriu o bico. Ainda bem que ele abriu o bico aqui, na peça, nessa situação. E eu deveria ter sido mais malandro e ter jogado ele fora logo desde o começo. Mas não, resolvi arriscar. A sorte é que a peça não ficou pronta, tá bom? Então vamos lá. Quero essa bolsinha vermelha. Vai ter aula dela sim. Deu muito trabalho, mas vai ter. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Eu vi que vocês falaram alguma coisa. Regina, Eunice, Elisa, Conceição, Nilza. A Cida, é pra mim essa aula. Obrigada. A Eliana. Boa tarde, abençoada Laís, Celane, um beijo, Rita. Um beijo para todas vocês que estão sempre aqui comigo e eu agradeço demais. Então, bora lá para aula? Ó, eu preciso que vou pedir um carinho de vocês muito grande, que curte essa aula, sabe? Dá uma flegadinha lá, ou no coração, ou no joinha, curte essa aula, para que a gente seja notificado de que tá sendo legal, que vocês estão gostando. Isso é importante pra gente, tá? Ela é de graça, então ajude esse empreendedor aí. Obrigada! Outra coisa importante compartilhe essa aula no seu perfil, porque aí fica salvo para você reassisti-la depois. Porque aqui no Bazar Horizonte tem muitas aulas. Se você quiser assistir essa aula em especial, ela vai dar trabalho para você de achá-la depois. Eu faço isso no Instagram, mas não deixa de compartilhar, porque te ajuda. E ajuda suas amigas também, aquelas que não conhecem a gente ainda e não têm a grande oportunidade de estar conosco, tá bom? Ó, vamos lá fazer a costura. Já coloquei meu pezinho de zíper e vou colocar o meu zíper. O que a gente faz, ó? Eu vou colocar ele bem rente aqui ao final do tecido.
e vou dar uma tensionada no meu zíper. Eu não vou puxar demais para que ele não levante, mas eu também não vou deixar ele totalmente frouxo, tá? Porque se eu deixo ele muito frouxo, ele vai enrugar e o carrinho, ele acaba mastigando o zíper com o passar do tempo. E essa mastigada que ele pode dar no zíper, ele acaba estragando, tá bom? Bom, fiz isso, ó, bem rente aqui a minha margem. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar direito com direito do meu forrinho. Direito com direito, ou seja, o forrinho olha para a estampa. E aí, para os principiantes, uma coisa muito legal é a gente usar alfinete, sabe? Porque o alfinete vai fazer com que esse tecido não ande do lugar. E é sim, nesse sentido aqui, para que ele não caminhe. Se você colocar deitado, ele pode caminhar de qualquer jeito. Então, eu venho aqui, ó, e coloco. Lembra que eu só coloquei o zíper lá na beiradinha. O tecido que corre mais, que tá mais solto, é o que fica olhando pro dente da máquina. Então, essa parte aqui vai para baixo, certo? Vou colocar lá. Quando eu tô olhando aqui, ó, eu tô vendo a minha cremalheira, tá? Eu consigo ver a minha cremalheira aqui e senti-la também. Então, eu vou encostar o meu pé de zíper aqui e vou fazer essa costura aqui, ó, tá? Isso vai fazer com que os dentes fiquem para fora e uma distância aqui de 3 milímetros, que é o suficiente para o carrinho, tá? Então, vamos lá. Vou colocar o meu zíper aqui. Ó. Faço um retrocesso e venho. Tô usando alfinete, então, neste caso, na hora que eu passar pelo alfinete, eu diminuo a velocidade. Ele vai desviar, ó, vocês viram? Ele pegou o zíper e não quebra a agulha. Se eu tiver numa velocidade muito alta, eu quebro a agulha, tá? Tá lá. Fiz a primeira costura, ok? Vou aproveitar que eu já ensinei isso pra vocês em outras situações. Vou aproveitar, vou abrir aqui e vou fazer uma costura aqui dentro. Vai dar ruim na metade do caminho aqui, eu acho. Até que não deu. Ó, fiz essa costura. Isso faz com que esse tecido aqui, ele não volte pra cima. Isso é muito legal. Quem já tem habilidade, não precisa fazer essa etapa se não quiser. Mas eu faço, mesmo assim eu gosto de fazer. Dessa forma aqui, ó, quando eu tombar o tecido, ó, eu não preciso me preocupar porque ele não volta, ele vai tombar inteiro, tá? Ele tomba, ó, viu, ó? Ele tomba inteiro. Abro ele. E vou colocar meu pezinho de zíper aqui. E vou fazer uma costura de pesponto. Vejam vocês que a distância que ficou aqui é suficiente para o carrinho correr, tá? É até mais do que 3 milímetros, como eu falei, é bem mais do que 3 milímetros. Agora a gente vai repetir o processo todo do outro lado. Então, ó, coloquei ele aqui, lembrando que ele só tá rente aqui. Aí eu vou vir aqui, colocar direito com direito. Direito do forro com o direito do tecido principal, né? Direito com direito. Venho com o meu alfinete.
3 é suficiente, tá? 3 alfinetinhos são suficientes para que a peça fique lá no lugar e você não tenha problema. E mesmo que você tenha bastante experiência, isso não te prejudica em nada, tá? Abri, já sei o que eu quero, coloco a minha peça virada para baixo, que é onde eu quero que ela fique. Encontro a minha cremalheira, começo com retrocesso e venho costurando. Na hora que eu passar pelo alfinete, diminuo um pouquinho a velocidade para que ele não quebre a agulha. Pode ser que ela até venha quebrar, mas isso, se você tiver em alta velocidade, a chance é muito grande de quebrar. Bom, feito isso, aí eu vou ter que desvirar um pouquinho aqui para poder fazer o pesponto, né? Que aí uma parte já tá fechada. Para fazer aquele pesponto que eu mostrei para vocês antes, eu tenho que vir com ele aberto aqui. Por isso que vocês podem optar por não fazer, tá? Aquele pesponto. Vocês podem deixar, não vou fazer. Então, é só colocar o alfinetinho. Bom, agora, ó, fiz a segunda costurinha, então vou colocar, vou tombar bem. Tá vendo, ó, que ela fica assim, ó, tombo bem e vou pra máquina. Coloco meu pezinho ali, um pequeno retrocesso no começo. Pra que serve o retrocesso? Ele é um nozinho da linha, né, pra não desmanchar a hora que a gente tiver desvirando, beleza? Feito isso, ó, pesponto bem juntinho, o tecido tá todo pronto e tá todo bonitão agora. O que a gente vai fazer? A gente vai, então, fechar a nossa nécessaire, tá? Eu vou fechar a nécessaire usando os cursores. Como aqui, é o que eu falei pra vocês, a gente tem um cursor. Quando a gente tem frente de nécessaire ou de bolsa, a gente tem uma regra que ela fica olhando para ela mesma, né? A gente tem essa regrinha. Mas quando a gente tem dois cursores, aí ela cai por terra, né? Essa regrinha, porque aí ela não faz diferença onde é que eu tô colocando o meu cursor, sabe? Se eu tô colocando um pra cá, quando eu coloco um pra cá e um pra lá, não tem problema. Quando eu coloco a nécessaire, espera só um minutinho. Quando eu coloco a nécessaire, quando eu tenho frente, eu preciso que o carrinho feche à esquerda. Nesse caso aqui, tô usando dois cursores, então ele vai fechar dos dois lados. Ó, venho aqui. Vocês viram que o carrinho corre super bem, gente? Usei pé de zíper, tá? Nos dois casos, usei pé de zíper, nos dois lados aqui. Então, não fica apertado, não. Ele fica um trabalho bem bonitão. Alguma perguntinha? Se tiver, já aproveita que aí a gente tá no começo ainda, né? Aqui é muito importante que eles estejam bem alinhados, os zíperes. Isso aqui é treino, não é verdade? Um pouquinho é treino. E o quanto ele tá durinho, né? Porque quando ele tá bem durinho aqui, fica muito, muito mais fácil da gente colocar essa peça aqui no meu produto. Ó, coloquei um cursorzinho, é que ele ficou virado, aí eu tenho que pegar um alicate. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. Tirei ele mesmo, já que nós estamos aqui, né? Pra que eu vou deixar ele? Agora ele vai ficar do lado certo. Danado. Aí eu não preciso tirar. Mas vamos supor que aconteça isso com vocês. Ah, Giovana. Vamos supor que aconteça isso com vocês.
E aí o zíper o pingente fica ao contrário. O que você faz? Você vai lá com um alicatinho de bijuteria e tira ele um pouquinho, a argolinha, vira ele de lado e continua. Ah, meninas, que agora tá dando trabalho. Calma que eu vou fazer. É que a gente tem mania de ficar olhando pra gente, né? Pronto. Eu, na verdade, não gosto desses zíperes muito compridos, sabe? Não sou a favor. Mas é um pedaço que tinha aqui, tá? Ó, coloquei. Beleza? Então tá. O que eu vou fazer? Eu já vou tirar esse excesso aqui. Desse lado. Vou tirar esse excesso aqui também. Vou vir. Eu peguei 2 puxadores, tá? Puxadorzinhos assim, ó. Fiz com um tecido de forro, tá? Vou colocar ele aqui e vou fazer uma costurinha. Um retrocesso com alguns pontinhos. Eu aproveito para travar esse zíper aqui, tá? Bem devagarinho, porque como é cremalheira, eu posso romper o meu zíper também, tá? Coloquei ele ali. Ó, não esquece de colocar isso aqui para fora, para isolar. Coloco o puxador bem no meio. Levo lá na máquina e faço uma costurinha. Beleza? Pronto. Já travei. Oi, Marley, tudo bem? Passei só para ver essas duas lindezas. Oi, Elaine! Ai, Marley, saudade de você, querida. Tudo bom? Deu uma travadinha aqui, né? Mas não desisti. Ó, as pessoas pulam fora, eu fico aqui. Aí tava falando que aí tem a Marley aqui, que eu tava falando com ela, com uma amigona. Eu faço parecer fácil, mas é igual pra todo mundo. É só a gente assim, ó. Eu acho o seguinte, eu não reclamo daquilo que eu tenho que passar, sabe? Não fico assim, ai, cursor. Gente, se eu quero uma necessaire bonita com cursor, eu vou precisar dele mesmo, então... Mas o que eu vou reclamar? Se ele reclama, eu peço de novo por ele. Sabe o que é reclamar? No dicionário tá dizendo que reclamar é pedir 2 vezes. Portanto, a minha opção é não reclamar sobre aquilo. Significa, então, que eu tô querendo que aconteça de novo. E eu não quero. Se eu não quero, não reclamo. Bom, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai jogar cada um para um lado, tá? Então, a gente vai desvirar de novo, deixando o forro para um lado e o corpo para o outro, tá? Ó. Beleza? Gente, se vocês soubessem a possibilidade que dá cada um desses... Aqui você tem um tipo de necessaire, olha, eu posso fechar aqui e dar uma necessaire, se eu fizer aqui dar um trapézio, se eu fizer chanfrar dar um trapézio, se eu fizer assim dar uma clutch, se eu jogar ele um pouquinho para baixo, dá um outro tipo de necessaire, se eu fizer só aqui e não fizer aqui, gente, dá 1000 coisas. Com uma mesma medida a gente consegue fazer 5, 6, isso só, assim, de maneira bem simples, 5, 6 necessairezinhas diferentes com uma única medida, sabe? Somente isso, nessa posição aqui, só posicionando o zíper mais pra cá, mais pra lá, virando aqui, virando ali, a gente consegue fazer uma série de necessaires diferentes. Isso é muito legal, eu acho, muito legal. Ó, meinho ali, meinho aqui.
Vamos fazer a mesma coisa com o forrinho. Vou colocar aqui, meio do forrinho. Vocês querem dividir o forro? Pode dividir o forro. Aqui tem 2 trabalhos, vai ter que emendar. Então, eu, particularmente, não vou usar um tecido só. Mas se eu não tivesse forro, duplo mediria. Bom, agora o que a gente vai fazer? Ó, tá vendo que tá vincado, né? Isso aqui vai pro meio. Então, essa parte vai encontrar no zíper. Só que a gente já marcou as extremos. Então, eu já venho aqui, ó. Pego o meu pique e encontro o meu zíper, tá? Peguei meu pique e encontrei meu zíper. Virei ao contrário, peguei meu pique e encontrei meu zíper. E põe um clipezinho. Eu vou repetir esse mesmo processo no meu forrinho, né? Eu vou pôr na mesa, gente, porque precisa pôr na mesa, não tem jeito, tá? Pra mim vai ficar mais fácil. Ó, coloquei aqui. Vocês estão vendo que o meu forrinho tá um pouquinho maior porque eu precisei fazer um pequeno ajuste. Mas se vocês cortarem os 2 da mesma medida, não vai precisar fazer esse ajuste. E a dica é, não faça quilt antes de cortar. Faça o quilt primeiro, depois você refila o tecido na medida que precisa, tá? Porque senão ele enruga, ele diminui, tá bom? Cada almofadinha dessa aqui, ó, significa que ele tá comendo um pouquinho daquela estrutura que tava plana. Então, ele vai dando uma enrugadinha assim, ó. E, consequentemente, ele diminui o tamanho da peça. Não faz diferença, porque, né, ninguém vai... né, um caso de vida ou morte, mas fica faltando material se você tiver uma precisão de medida, tá? Bom, coloquei aqui. O que a gente vai fazer? Ó, presta atenção. Eu vou usar essa sobra a meu favor. A gente vai costurar aqui, fechando ela completamente. Então, eu preciso trocar o pé da máquina. Peraí. Vamos lá, ó. Vou colocar meu pezinho de zíper aqui. Retrocesso e vem. Passa devagarzinho pelo zíper. Beleza? Fechado. Vou virar. Vou começar aqui, ó. Atenção, hein? Retrocesso e vou. Vou caminhando, caminhando, caminhando. Passei pelo zíper. Faço um retrocesso, isolo o meu... Vou passar pra cá pra ficar mais fácil, ó. Isolo o meu forrinho e venho. Eu só vou ensinar uma coisa pra vocês. Peraí que eu preciso encostar aqui pra zerar. Ó, se por acaso você dividir o forro... e aqui tiver algum tipo de emenda, é preciso fechar primeiro, tá bom? Só isso. Mas aqui, ó, ele vai ficar esse espaço aqui, beleza? Ficou assim, ó. Esse aqui totalmente fechado e esse aqui fechado, todos juntos aqui. E essa parte aqui abertinha aqui. É por aqui que a gente vai desvirar a nossa peça, ok? Agora, Elaine Red, sai daí da aula, porque eu não vou fazer ponta invisível não, minha filha. Então, você sai da minha aula. Sai da minha aula, sai pra lá. A Elaine Red é doida do ponto invisível. Fica brava com nós. Quando nós não faz ponto invisível. Você não vem não, Elaine. Tá? Você não vem não. Não, ela faz um ponto invisível, gente, muito lindo, sabe? E realmente faz muita diferença. É muita diferença mesmo na qualidade da peça, na beleza, sabe? Aqui não vai fazer tanta diferença porque é forro, mas a Elaine faz, e isso é legal a gente fazer.
vou conseguir, acho que mesmo estando frio aqui, acho que eu vou conseguir desvirar essa peça sem precisar do secador. Mas para você que tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando, é preciso assistir algumas aulas passadas. Mas para quem já está aqui, já macaca véia, sabe muito bem que o secador de cabelo nos ajuda nessa hora, não é verdade? Me manda um coração aí quem viu a aula do secador de cabelo. Ó, desvirei, tá? Eu vou colocar ela nesse sentido aqui, só pra eu ver como é que tá todas as estruturas, tá bom? Tem quem ache que aqui dá uma necessaire, até dá um estojo, mas não desse tamanho. Então, se você fosse fazer um estojo, por exemplo, um estojinho de caneta, aqui seria excelente. Só que não vai fazer desse tamanho, né, minha filha? E também não dá pra desvirar pelaquela aberturinha, porque aí fica muito desse tamanhozinho. Assim, não dá pra desvirar pelo meio. Precisaria ter uma abertura aqui, não tem jeito. Mas ele deu pra desvirar por aquele buraco, porque aqui fica grande, quer ver? Aqui tá com mais de 10 centímetros, então dá pra desvirar por aqui. No estojinho ficaria 2, não dá pra você desvirar. Mas aqui, ó, daria já um estojo. É claro, um estojo desse tamanho fica feio. Mas se você vier aqui, ó, e fazer caixinhas de leite de... Olha, sabe o que eu pensei agora? Isso aqui dá pra colocar aquelas caixas de lenço em cima da pia, né? A gente fizer uma caixinha baixinha aqui, ó, né? Daria pra guardar aqui o lencinho. Então, se você fizer caixinha de lenço, dá um estouro, dá uma coisa. Se você fizer aqui, dá a box, né? É que a gente vai pra um outro detalhe. Bom, tá tudo em ordem, meus puxadores estão em ordem, tá tudo certinho aqui, beleza. Então, eu vou desvirar essa peça novamente. Então, quando tem muitas camadas, escapa na costura. Por isso é importante primeiro desvirar e checar e depois com tudo ele alinhado. Então, você olha, tá tudo alinhadinho, você costura. Se ele tá meio fora do lugar, aí você refila pra fazer a costura, tá bom? Põe o alfinetinho. Se você não se escapar é porque ele tá errado. Então, ele tá torto. Aí você vai ter que recortar e colocar isso tudo no lugar, tá legal? Por isso que escapa. Ou você tá usando, por exemplo, um pé muito pequeno, né? Isso aí também acontece. Ó, vou colocar ali no avesso. Gente, é uma bolsa, cara, mole de fazer, muito gostosinha. E fica bem bonita. Agora, cadê a Elaine? Tá aí, Elaine? Tira ela da sala se ela estiver aí. Eu não vou fazer ponto invisível agora não, Elaine. Mica, desculpa aí. Ó. O que eu vou fazer? Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu vou empurrar ela pra dentro e vou fechar aqui, vou fechar com ponto de máquina, tá? Aqui que é muito legal se você tem paciência, fazer o pontinho. Tem paciência não, né? A gente não tá com tempo aqui pra fazer, mas ficaria bem bonito mesmo fazer um pontinho, invisível aqui nessa hora, tá? Fica bem bonito mesmo. Vou colocar aqui. Ó, fechei ali, tá? Agora eu vou empurrar aqui pra ficar tudo bem na boca. Agora nós vamos fazer uma coisa muito importante. Que é fazer os bicos disso tudo, tá? E os bicos dessa peça precisam ser feitos... Precisa ser feito com caneta, tá? Não com marcadores de todos os lados. Não tem jeito, precisa. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha enquanto isso. Ficou na Janete ali, que, né, que tinha falado que escapava, né, Janete? A Cida. Sim, bem assim, Cida.
Não, Maria, não faço live das aulas no meu Instagram, tá bom? Por enquanto. Nunca se sabe o dia de amanhã, não? Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer... eu escolhi fazer a minha caixinha de leite de 6,6 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 e 6. E vou traçar uma linha aqui, encontrando o meu. A gente precisa fazer as 8 caixinhas. Mas só tem 4 dos dois lados, tá? Acho que eu falei 8. Aqui. Vem aqui no 45 e chanfra. 6 com 6. 45 e vral. 6 com 6. 45 e vai. Feito esse lado, eu viro do outro. Para garantir que isso tudo fique bem alinhado, sabe? Eu prefiro fazer dos 8 lados, sabe? Eu prefiro. Não quero, vou fazer só de um, eu tenho habilidade. Tranquilão. Eu não sei, eu acho que uma parte do meu cérebro é torta. Então, toda vez que eu faço sem medir, fica torto, sabe? Mesmo eu sabendo qual é o princípio, sabendo da angulação, mesmo tendo conhecimento técnico, sai torto. Então, a régua tá aqui, né? Melhor do que eu ter que desmanchar, porque acontece, então prefiro fazer. E aí, nem dói nada, ó. Como diria meu pai, não dói nada. Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... espera aí, que é a dica agora da alça. Vou fazer uma alça e vou colocar essa alça aqui, ó, tá? Eu vou tentar explicar pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é... Tá vendo que tem a marcação do meio, ó? Alguma perguntinha aqui, porque agora é uma parte importante. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, fiz essa aqui e essa aqui. Com a mão dentro, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Então, coloco o meu dedão num bico e o meu indicador no outro bico, ó, tá? E aí, as duas linhas que eu passei de lá pra cá, então, a linha do meio aqui e a linha do meio aqui faz o bico. E essas duas aqui vão me dar o guia da costura. Coloco aqui, gente, aqui você pode colocar um alfinete também, que fica bem bacana. Vou colocar nessa linha um clips e nessa outra linha o outro clips. Tá? Existem as boxes em que a gente tira essa parte. Então, a gente pode fazer com viés, que a gente tira essa parte e depois acaba com viés. E posso também fazer ele embutido. Também é outro jeito de fazer que dá. Então, assim, para fazer uma box, existem diversas maneiras de se fazer essa box, tá? Diversas maneiras. Que cada um resolve fazer do seu jeitinho, a sua moda. Deixa eu fazer o biquinho bem bicadinho aqui, tomando cuidado, né? Porque eu tô com a tesoura. Quando é da gente se empolgar muito e cortar, né? Furar lá. De novo, ó. Encontro as duas extremidades. E, gente, olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Mesmo medindo, pode acontecer, porque como o produto é artesanal, feito à mão, pode acontecer dele acabar ficando tortinho, sabe? Aí é inevitável. Quando a gente corta, há uma probabilidade menor dele ficar torto, porque aí a gente tá com ele alinhado na bancada e corta. E aí é só encontrar uma parte na outra. Quando a gente tá aqui meio que a cega, sabe? Fica mais difícil. Por isso que eu gosto de medir. Já aconteceu de eu fazer e ficar torto. E aí, tem que desmanchar e fazer de novo. Não há crime nenhum, porque como tá torto, é só entender o que você entortou lá e arrumar. Como você não cortou mesmo, não estragou nada, né? Ó. Beleza, meninas? Ó.
Então, eu vou olhar aqui, ó, como é que vai ficar essa peça. Tá, é exatamente isso que eu preciso, então tá bom. Certo? Lembra daquela linha que tá aqui, ó? A gente vai passar uma costura aqui em cima. Mas antes, a gente vai encaixar, então, a nossa alça. O que que eu fiz? 2 alças. Para que ela virasse uma cesta, tá? E, ao mesmo tempo, eu não tivesse o problema de que lado que eu vou carregar a minha necessaire. Então, eu fiz 2 alças. Essas alcinhas, eu queria e quis. Então, eu queris, né? Gostaram? Eu queris ela bem justinho. Então, eu cortei ela com 15 centímetros. Ela vai dar uma leve enrugadinha, bem pequena, tá? Eu vou colocar a minha alça aqui dentro, ó. Na margem, aqui tem uma linha. Eu vou colocar abaixo desta linha. Só que vai dar um trabalho. Vai. Vou sentir ela aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é... Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque eu botei uns rebites. Pra eu não passar em cima do rebite. Vou ver onde que tá. Ela tá aqui. Vou fazer o cestinho onde você coloca clipe. É mais fácil eu acertar. Mas não vou fazer essa necessaire. Mas vou fazer essa... também. Ó, vou colocar aqui. Coloquei ela bem certinha. Na linha em que eu marquei, estou sentindo a minha alça. Faço um retrocesso e costuro. Tá, feito isso. Agora eu vou virar. Vou colocar outra alça do outro lado. Comece com retrocesso. Venho costurando. Fiz. Agora vamos colocar a outra alça. Tudo igual. Na margem que eu tenho lá, vou colocar abaixo dessa margem. Tô vendo a minha alça aqui. Vou baixar todo mundo. Retrocesso no começo. E vou para a última etapa. Quando você vai fazer essa necessaire, que isso aconteceu comigo, tá? Vou fazer essa necessaire e não... nessa hora aqui, gente, fica difícil da gente enxergar qual que é o lado direito e avesso, sabe? Então, quando você coloca dois cursores, fica fácil. Mas quando eu ponho etiqueta e eu determino um lado, confesso que fica difícil. Aí, o que que eu faço? Eu coloco um guia antes da costura, sabe? Antes de eu ir costurar, eu coloco um guia. Então, aí eu sei que ali naquele ponto, naquele lugar, o guia que eu falo assim, é um pedacinho de fita crepe, eu olho a bolsa, ela vai ficar, essa é a frente dela. Então, eu coloco um pedacinho de fita crepe lá dentro. Peraí que eu tô com medo de arrebitar aqui. Ainda bem que eu olhei. É que essa alça, eu tô reaproveitando uma alça que tava aqui. Então, ela ficou justa. Não precisava, né? Agora, vamos a mais um segredinho desta confecção. O que que eu fiz? 2 botões.
2 botõezinhos bombe, tá? E agora a gente vai o quê? Não vai fazer ponto invisível, mas vai costurar do mesmo jeito. Então, ó, vou pegar um pedaço de linha. Cara, quando eu vou costurar assim, cara, eu me sinto muito a minha mãe. Eu via muito a minha mãe fazer isso. Vou encontrar um biquinho no outro e vou do biquinho, vou fazer uma costura. Encontrando um biquinho no outro. Eita, que eu quebrei a agulha, gente. Vocês acreditam nisso? Quebrei a agulha. A cabecinha da agulha. Não tô belivando. Não tô acreditando no que eu fiz. As pontas das alças ficam dentro do bico da caixinha de leite. Será que eu entendi? As pontas das alças ficam dentro do bico. Isso mesmo. Isso mesmo. As alças vão dentro do bico. Vocês vão ver que eu vou desvirar aqui e ela vai... Olha, filha. Eu tomo mais banho. Na hora de botar a linha na agulha ainda, principalmente que a gente já não enxerga mais bem, né? Aí você vai no oftalmo fala, não precisa de óculos, não. Doutor, mas eu costuro. Preciso. Aí ele fala, não, demora mais. Não quero usar agora. Não dá problema depois. Você é muito jovem. Mas doutor, eu já tenho 48. Melhor usar. Não, não usa não. Ó, então vamos lá. Vou começar de novo aqui. Ai, que olé que eu tô tomando. Aí eu vou pegar um botãozinho, ó. E esse botão é absolutamente opcional. Você pode querer ou não colocá-lo. Tá? Absolutamente opcional. Olha, eu vou falar pra você, gente, é um banho. Mas é um banho que eu tomo com esses... Eu não gosto de fazer essas coisas miudinhas, sabe? Mas fica tão bonitinho. Mas que eu não gosto, não gosto. Não gosto. Quem aí gosta? Quando a minha mãe tá aqui no meu ateliê, é tudo minha mãe. Então, mãe,
Olha aí pra mim. E é pouquinhos pontos, tá? 2, 3 pontinhos só. Isso aqui não vai ser uma peça que vai dar... que vai dar tração, sabe? Você não vai ficar fazendo pressão nela. Vou deixar assim mesmo, depois eu vou nos detalhes aqui e faço. Ó, esse botão e esse botão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir. Você tem que fazer mais vezes, tá? Pra esse botão ficar bem mais durinho. E vou desvirar a minha peça. Quem que tinha perguntado, né? Das alças que ficam dentro da... Sim, dentro. Olha aqui. Aproveita, abre bem aqui, ó. Empurra bem essa parte. Tá, você tem a alça aqui e a alça aqui, dos dois lados, tá bom? E aí, como é que funciona? Você pode abrir aqui, ó. Ó, ela fica assim. Você pode abrir dos dois lados bem no detalhe ali, ó. Isso que eu falo, esse botãozinho tem que estar preso mais certinho, tá? Não deixa molinho desse jeito, não. Ó, colocando assim, ó. Isso aqui vira uma divisória para você colocar coisas de pé, sabe? Para você colocar alguma coisa de pé aqui. Então, por exemplo, se você vai colocar produtos de higiene, né? Desodorante, batom, você pode colocar umas coisinhas de pezinho aqui. Ela fica lá no armário, em cima da pia, ela fica algumas coisinhas de pezinho aqui. E na hora de fechar é só você virar pra dentro, ó, e fechou. Então, ela fica muito legal e bem funcional, tá? Eu vou desvirar e vou pregar esse botão pra ele ficar bem durinho aqui dentro, ó. Pra eles dois ficarem bem certinhos aqui. Coloquei de cor diferente porque eu quis mesmo colocar de cor diferente. Mas você pode pôr o mesmo, você pode forrar com fundinho, ó. Tá, e essa é a ideia da aba. Você pode tirar essa aba se você quiser, aí é outro tipo de necessaire, tá? Mas essa aqui, com essa divisória, eu acho muito legal. Aqui eu não tenho nada pra mostrar aqui pra vocês, mas é como se fosse isso aqui, ó. Ui, tomei um choque na máquina. Tá vendo?
né? Então, um desodorante, um perfume. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Hein, meninas? Curtiram a aula? Era isso que vocês tinham pensado? Fala pra mim aí. Dá pra fazer do zero, não dá? E aí ficou as alcinhas aqui, ó. Ainda fica a alcinha aqui, ó. Virou uma cestinha pra ser colocada lá na bancada, tá? Você pode colocar, por exemplo, pode deixar ela assim e aqui, ó, sabe? Pra ficar, pra você pegar alguma coisa. Cadê? Eu não consigo ver como tá assim, né? Tá vendo? Posso colocar assim. Posso fechar tudo. E aí levo pra... Quando eu falo pra vocês de alça, é essa situação aqui. Porque quando a gente vai fazer alça, eu precisaria saber que lado é a alça pra eu carregar, ó. Tanto pra cá quanto pra lá, tá? Ops. Ficou bonitinha essa alça, né? Bom, meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada pela data de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau, fui!